Assim, em pé como nós So, still standing estamos, as we are, eu quero ler um texto da palavra de Deus. I would like to read a part of the Word of God. Eu as a portion. recebi um compromisso hoje I have a duty today de trazer uma palavra. to bring a word. E eu quero ler Mateus, And I capítulo would 5, like to read Matthew chapter 5 e o versículo 7. and verse 7. Mateus, capítulo Matthew 5, 5, versículo 7. verse 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Blessed are those who are merciful, because they will reach mercy. Trying to improvise a translation. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, When we look at the time of Matthew no capítulo 5, in chapter 5, nós encontramos que as primeiras bem-aventuranças we find that the first blessings or falam, beatitudes, you can say beatitudes, falam da blessings, nossa relação com Deus. speak about our relation with God. As primeiras tratam da questão do ser. The first ones are about the question of being. E quando nós olhamos para o Evangelho, And we look at the gospel, nós percebemos que o ser vem antes do fazer. we realize that being comes before doing. Precisamos, acima de tudo, ser. We need, first of all, to be. Porque Deus está mais interessado naquilo que nós somos Because God is more interested in what we are do que naquilo que nós estamos fazendo. than in what we are doing. E quando olhamos para esse texto, And when we look at this text, percebemos que quem é, faz. we realize that he who is, does. Uma pessoa que é diante de Deus, One person who is someone before God, o que faz é recebido pelo Senhor. what he or she does is received by the Lord. A Bíblia nos mostra que a fé sem obras, ela é morta. The Bible shows us that faith without works is dead. Nós vivemos um tempo em que a misericórdia tem desaparecido. We live in a time where mercy has disappeared. Os judeus eram tão cruéis quanto os romanos. The Jewish people were so cruel, or as cruel as the Romans. O orgulho, The o pride, egoísmo, the pride, a hipocrisia, selfishness, hypocrisy, as acusações. accusations. E hoje vivemos tempos parecidos. And today we live a time like those days. Vivemos tempos em que falta às vezes We misericórdia. live in a time when mercy lacks. Mas quando olhamos para o texto, percebemos que a misericórdia tanto é um dever como tem uma recompensa. When we look at the text, we see that mercy is a duty, but has a compensation. Porque aqueles que são misericordiosos alcançam misericórdia. Because those who are merciful reach. E se Mercy. alguém é misericordioso, ele é abençoado. And if someone is merciful, he is blessed. He or she or they are blessed. Assim como existe uma maldição para aquele que não usa de misericórdia. As there is a curse for those who are not merciful. E nós encontramos no Salmo 109, versículos 6 a 16. And we find in Psalm 109, Quando o salmista and fala, verse 6 a 16. okay, 6 from 6 to 16. Porque o salmista diz que em recompensa do seu amor, Because the psalmist says that as a reward of his love, ele tem adversários. he has of his love he has adversaries, enemies. O salmista expressava amor, The psalmist expressed love, mas como recompensa tinha adversários. but as a reward, yes, he had adversaries. Mas no versículo 4 do Salmo 106, But 109, in verse 4,
Psalm 109, ele diz: mas eu faço a oração. he says, but I pray. Há um pensamento que diz: There is a thinking that goes, alguém pode não aceitar as nossas palavras, someone may not accept our words, mas não se livrará das nossas but orações. will never be free of our prayers. Eu esqueço o autor desta frase, I don't remember the author of this mas é phrase, importante saber but it's important to know que, embora as pessoas não aceitem as nossas ações, that although people don't accept our actions, elas não estarão livres das nossas orações. they are not free of our prayers. O que é ser uma pessoa misericordiosa? What does it mean to be a merciful person? Misericórdia é lançar o coração na miséria do outro, Mercy is launching the heart in the misery of others. buscar aliviar a dor da outra pessoa. Try to relieve the pain of the other. Barclay disse que a capacidade de entrar em outra pessoa, Barth said that the capacity of entering another person até que praticamente podemos ver com os seus olhos, until we can practically see with our eyes, pensar com a sua mente think with their mind, e sentir com o seu coração, and feel with their hearts. é mais do que sentir piedade de alguém. It's more than feeling compassion on someone. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida. Mercy is seeing somebody without food and give food. Não é apenas ter pena da pessoa, It's not just being or having pity on that person, é atender às necessidades da pessoa, but it's meeting the needs of that person. é consolar os aflitos nas suas carências, It is consoling, the sufferers, the suffering, o sofrimento. consolar os aflitos Okay. em The suas- afflicted people in their em suas aflições. Okay, in their afflictions. Paulo disse que exercer misericórdia Paul said that having mercy é uma graça que Deus nos dá. is a grace that God gives us. Em 2 Coríntios capítulo 8, In 2 Corinthians chapter 8, nós encontramos que não somente fizeram como nós esperávamos, we find that they didn't only do as we expected, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor but they gave himself first to the Lord, e depois a nós pela vontade de and then Deus. to us by the will of God. Eles pediram com muita oração They asked with a lot of prayers que aceitassem a graça e a comunicação do bem que eles queriam fazer. to accept the grace and the communication of the good that they had to do. De maneira que misericórdia é uma ação daquele que sente a dor do outro. So that mercy is an action of those who feels the pain of others. É evidente que essa misericórdia não é um sentimento humano, It's clear that this mercy is not a human feeling, porque o homem por natureza ele é mau e cruel. because man is naturally bad and cruel. Para que a pessoa seja verdadeiramente For a misericordiosa, person to really be merciful, é preciso que alcance misericórdia de Deus, he needed to reach the mercy from God. porque só sabe o que é perdão Because a person only knows what is forgiveness aquele que foi perdoado. when that person is forgiven. Então só sabe o que é misericórdia People only know what mercy means quem recebeu misericórdia. when they receive mercy. E nós demonstramos misericórdia pelas almas das outras pessoas, We show mercy for the souls of other people quando nós choramos por elas. when we cry for them. Agostinho dizia que nós choramos no enterro das pessoas, Augustine said that we pray in the funeral of the other people, pessoas de que uma alma partiu, people whose soul went to God. mas deveríamos chorar muito mais por aqueles que estão afastados de Deus. Would pray more for those who are away from God. A misericórdia hoje se traduz Mercy today is translated também em pregar o evangelho. as preaching the gospel.
Porque estamos vendo pessoas indo para o abismo. Because we see people going into the abyss. E se estamos vendo uma pessoa caindo no abismo e não avisamos, And if we are seeing someone about to fall into the pit, and if we don't não warn, demonstramos we misericórdia. don't show love. A Bíblia diz em Judas The Bible says 23, in Jude 3, Judas, versículo 23, verse 23, que devemos salvar as pessoas que estão indo para a morte. that we must save those who are going to be killed or to die. Mas devemos ter misericórdia também com o nome dos outros. But we should also have mercy on the name of others. O nome de outra pessoa é uma coisa muito especial. The name of another person is something very special. E o nome das pessoas devem ser honradas. And the names of the people should be honored. Quando nós menosprezamos a honra de uma pessoa, When we underestimate, when we despise the honor of the name of another person, nós não estamos sendo misericordiosos. we are not being merciful. E esta falta de misericórdia muitas vezes vem do orgulho, And this lack of mercy sometimes comes from pride, porque não aceita que o outro brilhe, because they don't accept that another person não may shine. aceita a vitória do outro. They don't accept the victory of E the assim o other. orgulho leva a diminuir ou a trazer um mal sobre a reputação da outra pessoa. And so pride leads into diminishing and bringing evil things to the other person. E quantas pessoas manifestam esta falta de misericórdia com o nome das pessoas? And how many people manifest this lack of Falta de misericórdia com o this nome das lack of mercy pessoas. on the name of other people? Há pessoas que se gloriam na fraqueza do outro. Some people gloat over the weakness of others. Não há misericórdia quando nós expomos o pecado da outra pessoa. There is no mercy when we expose the sin of the other person. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. The Bible says that love covers multitudes of sins. Quem não tem misericórdia espalha boato do pecado do outro. He who doesn't have mercy spreads gossips on Às the vezes são sins of falsos e others. maledicentes. Sometimes are false and malevolent, São caluniadores. are slandering. E a palavra para isto é diabolos. And the word for this is diabolos. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11. 1 Timothy chapter 3 and verse 11. Quando nós diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, And they diminish the value of the dignity of other people. é porque falta misericórdia em nós. It's because we lack mercy. Às vezes as pessoas apenas ressaltam as falhas e não as virtudes. Sometimes people just highlight the faults and not the virtues. Distorce a imagem da outra pessoa. They distort the image of the other person. Tiago capítulo 4, versículo 11, James 4 and 11 diz que não devemos falar mal uns dos says outros. that we should never speak evil of others. Quando falamos mal uns dos outros, estamos falando do povo And de we Deus. speak evil of others, we are speaking evil of the people of E God. quando falamos mal do povo de Deus, estamos falando de Deus. And when we speak evil of the people of God, of others, of the Porque a people of Bíblia God, we are diz- speaking evil of God, because Porque the a- Bible says Porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de that Deus. we are the pupils of God's eyes. Devemos ter misericórdia com aqueles que estão We feridos. must be merciful A Bí- merciful on those who are infeliz, Feridos. feridos, yes, hurt. Jesus não esmaga a cana quebrada. Jesus doesn't crash. A cana quebrada. Okay, the cane. It's E- a Brazilian expression. Yes, the broken cane. E não apaga o fogo que fumega. Okay. He doesn't put away the fire that burns. Os escribas, quando viram aquela mulher que pecou, The scribes, when they saw that woman who had sinned, a jogaram aos pés de Jesus they throw her at the feet of Jesus. e queriam bater nela. They wanted to beat her. Queriam que fosse apedrejada. They wanted her to be stoned. Mas em vez de apedrejá-la, But
de condená-la, on contrary, perdoou e restaurou. Jesus didn't condemn her, but forgave her and restored her. Os religiosos passaram por aquele moribundo e foram embora. Religious people passed by that dying man and went away. Mas o samaritano pegou aquele homem, But the Samaritan took that man, sarou suas feridas, has healed his hurts, tratou dele his wounds, has treated him, e hospedou para que fosse cuidado. and put him in an inn so that he could be treated. Isto é misericórdia. That's mercy. Devemos ser misericordiosos com os We necessitados. must be merciful to the needy. O Salmo 41, versículo 1 diz, Psalm 41 and versículo? versículo 1, Okay, the first verse. bem-aventurado o que acode ao necessitado, Blessed are those, yes, who help the needy. o Senhor o livra no dia do mal. The Lord will free him. Aquele que From the tem day of compaixão dos necessitados, He who is compassionate on tem the a needy bênção de Deus sobre ele. has the blessing of God over him. Isaías 58 e 10 Isaiah 58:10 diz que se abrires a tua alma ao faminto, says that if you open your soul to the hungry, a tua luz nascerá nas trevas, your light will rise from darkness, e a tua escuridão será como o meio-dia. and your darkness will be like noon, like midday. Nós devemos ser liberais na contribuição. We must be free, generous, yes, generous with our givings, with our contributions. Quando tem alguém que está passando por uma necessidade. When there is someone who is in need. Há dias atrás tivemos aqui muitas chuvas. Some days ago it rained a lot around here. E nós estivemos lá visitando as famílias que estavam passando por aflições. And we visited families who were suffering afflictions. Estivemos ali pessoalmente pisando na lama em que eles estavam. We were there, yes, walking on mud where they lived. E ali não apenas oramos por eles, And there we not only prayed for them, mas também destinamos víveres para eles. but we also gave food to them. Deus providenciou várias leis para cuidar dos pobres. God provided many laws to take care of the people. Quando havia colheita, When there was harvest, a espiga que caía no chão yes, the corn that fell on the ground era para os pobres. belonged to the poor. E Paulo diz: pratiquem o bem, And Paul says, do good, sejam ricos em boas obras, be rich in good works or good deeds, generosos em dar generous in giving, e prontos a repartir. and ready to share. Nós temos razões para exercer misericórdia, We have reasons to exercise mercy, porque ser misericordioso é a prática das boas obras because being merciful is practicing good work. e é o fim para o que fomos criados. And that's the end we have been created for. Nós não somos salvos porque praticamos obras. We are not saved because we do deeds or works. Nós praticamos obras porque somos salvos. We do works, we practice works because we are saved. E quando agimos assim, And when we act like this, nós cumprimos o papel para o qual fomos criados. we fulfill the role we have been created for. Quando olhamos para os céus, When we look at the sky, vemos o sol que brilha. we see the sun shining. Ele está exercendo o seu papel de brilhar como o sol. It's playing its role of shining like the sun. Quando olhamos para os pássaros, When we look at the birds, eles cantam, they sing porque eles exercem o papel de cantar. because they play the role of singing. Quando olhamos para a terra, When we look at the earth, ela exerce o seu papel de produzir o alimento. it exercises its role, or it plays its role of producing food. E qual é o papel do homem? And what's the role of man? O propósito do homem é servir. The purpose of man is serving. E a pessoa que não serve para servir, And the person that doesn't serve,
that is not useful for serving não serve para nada. is useful for nothing. Diz a palavra de Deus The Word of God says que quando somos misericordiosos, that when we are merciful, nós revelamos o caráter de Deus. we reveal the character of God. Lucas capítulo 6, versículo 36. Luke 6:36. Sede misericordioso, Be merciful como também é misericordioso vosso Pai. as your Father is merciful. A Bíblia nos diz que Deus se deleita na The Bible misericórdia. says that God takes delight in mercy. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. The Bible says that the mercies of the Lord are the cause why we are not consumed. Cada dia que nós vivemos é a misericórdia de Deus. Every day we live is the mercy of God. Quantas pessoas morreram hoje? How many people have died today? Quantas pessoas gostariam de abraçar o seu filho que morreu hoje? How many people would like to love or to hug, yes, their son who have died today? Quantas pessoas hoje estão em UTIs, em hospitais? How many people are in hospitals in special treatment? Mas Deus teve misericórdia de nós But God has been merciful on us, e está nos dando um tempo para estar aqui. and He is giving us a time to be here. Então aproveita o tempo que Deus te dá para estar aqui, Take the time that God has given you to be here, porque estamos debaixo da misericórdia de Deus. because we are under the mercy of God. As misericórdias de Deus são ricas para nós. The mercies of God are rich for us. Ele nos perdoou, He has forgiven us. Ele nos justificou. He has justified us. Eu não tinha direito, mas Ele nos adotou. I didn't have any right, but He adopted us. Ele nos selou com seu Espírito He Santo. sealed us with His Holy Spirit. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. The mercies of God are new every morning. Por isso devemos agradecer pela misericórdia de That's Deus. why we have to thank Him for His mercy. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Hebrews chapter 13 and verse 16. 16? Sim, 16. 16. Okay. Não negligencieis a prática do bem Do not neglect practicing good e a cooperação, and cooperation, porque com tais sacrifícios because with such sacrifices, Deus se alegra. God is glad. Deus se alegra quando nós fazemos o bem. God is happy when we do good. É um fato que nunca vamos fazer tudo o que precisa ser feito. It's fact that we will never do everything that we have to do. Nunca iremos alcançar todas as pessoas. We will never reach everybody. Hoje à noite eu pedi perdão a um companheiro, Today I have apologized to a friend. o presbítero Geraldo, Yes, Elder Geraldo, porque eu não tive condições de ir visitá-lo no hospital. because I couldn't visit him in the hospital. A minha obrigação era visitá-lo, My duty, my obligation was to visit him. mas a minha humanidade não me permitiu. But my human side, my E eu human pedi nature perdão a ele didn't por não allow tê-lo it. visitado. And I apologized to him because I couldn't visit him. E ele é tão misericordioso And he is so merciful que disse: não, pastor, está tudo bem. that he said, "No, pastor, everything is okay." Eu alcancei misericórdia dele. I have reached mercy from him. Porque se ele não fosse misericordioso comigo, Because if he had not been merciful to ele me, iria dizer: o pastor não foi me visitar. he would say the pastor didn't go to visit me. E porque você foi misericordioso, And because you have been merciful, você vai alcançar you are misericórdia. going to reach mercy. Eu sou apenas uma pessoa I'm just one person para alcançar muitas to pessoas. reach many people. E na minha limitação é certo que não vou alcançar todas as pessoas. But in my limitation, it's right. It's certain that I will not reach everybody. Então eu dependo da misericórdia da igreja. So I depend on the mercy of the church. Como eu dependo da misericórdia de Deus. As I depend on the mercy of God. Porque nunca vou conseguir alcançar todas as expectativas. Because I will never reach all the expectations. Mas a misericórdia de Deus é sobre nós. But the mercy of God is on us.
A Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 4, The Bible says in Acts chapter 10 and verse 4 que o anjo do Senhor disse a Cornélio: that the angel of the Lord said to Cornelius, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram na memória de Deus. Cornelius, your prayers and your donations has gone up into God's presence. Cornélio era uma pessoa boa Cornelius was a good person e ele fazia ações boas, and he did good actions. mas ele precisava conhecer a verdadeira But misericórdia. he needed to know the real mercy. Deus não espera que nós sejamos apenas um filantropo. God doesn't expect us only to be philanthropists. Deus espera que nós façamos ações por influência do Espírito Santo. God expects us to do actions by the influence of the Holy Spirit. E não apenas pela filosofia humana. Not only by human philosophy. Não apenas ações humanas puras e simples. Not only pure and simple human actions. Mas aquilo que fazemos But what we do, seja feito através da influência do Espírito de Deus em nossa let it vida. be through the influence of the Holy Spirit in our lives. Porque se não fizermos assim, Because if we don't do this way, nós não estaremos fazendo o correto. we will not be doing the right thing. Mateus capítulo 25 Matthew chapter 25 diz: apartai-vos de mim, says, get away from me, porque tive fome e não me deste de comer. because I was hungry and you didn't give me food. Tive sede e não me deste de I was beber. thirsty and you didn't give me water to drink. De maneira que quando alcançamos os necessitados, So that when we reach people in need, estamos fazendo uma obra para Deus. we're doing our work to God. Você, quando trata bem a sua família, When you treat your family properly, você está usando de bondade diante de Deus. you are doing good before God. Inclusive a Bíblia diz So the Bible says que se nós não fizermos pela nossa própria casa, that if we don't do these things for our own home, como vamos fazer pelas sorry. outras pessoas? How are we going to do for other people? Aqueles que exercem misericórdia Those who are merciful são abençoados nesta vida. are blessed in this life. O Salmo 41 diz: Psalm 41 says, bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. blessed are those who shelter the needy. O Salmo 112 diz: Psalm 112 says, bem-aventurado o homem que se compadece e empresta. blessed is the man who is merciful E and empresta. lends. Aquele que exerce de misericórdia é abençoado em sua prosperidade. He who is merciful reaches mercy in his prosperity. Provérbios 11:25 diz: Proverbs 11 and 25 says, a alma generosa prosperará, the generous soul will prosper, e quem dá a beber but he who gives someone to drink será abençoado. will be blessed. Ele será abençoado em sua vida. He will be blessed in his life. O Salmo 37:26 diz: Psalm 37, versículo 26. 26 says, É sempre compassivo e empresta. it is always Bondoso. yes, you can sempre say bondoso. kind, you can say kind. He who E a sua descendência será uma bênção. and his descendants will be a blessing. Até os seus filhos serão abençoados. Even his children will be blessed. Quando você abençoa, When you bless, até os seus filhos são abençoados. even your children are blessed. Aquilo que você faz como uma ação de bondade e misericórdia diante de Deus, Whatever you do as an action of goodness before God, fica registrado diante do will Senhor. be recorded before the Lord. E quando Deus olha para você, And when God looks at you, Deus olha para você e diz: o pai deste homem é um homem bom. He looks at you and says, the father of that man is a good man. A mãe deste homem tem obras diante de mim. The mother of that man has works before me. E no livro de Jó, And the book of Job diz que Deus livra até aquele que não é inocente. says that God frees even those who are not innocent.
pela pureza das tuas mãos. because of the purity of your hands. Às vezes há pessoas que não merecem a bênção, Sometimes there are people who don't deserve blessing. mas porque deserve blessing. porque o pai é um homem de Deus, But because his father is a man of God, a bênção do pai vem para o the filho. blessing of the father goes to the son. Às vezes até alguém que está afastado da igreja, Sometimes even people who has walked away from the church, mas por causa da oração dos pais, but because of the prayer of his as parents, portas se abrem para aquela the pessoa. doors are open to that person. A bênção do Senhor The blessing of the Lord é para quem é is for misericordioso. those who are merciful. Glória a Deus. Lord to God. Jesus disse: Jesus said, dai e ser-vos-á dado. give and you will receive. Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, Jesus said, come, beloved of my Father. entrai na posse do reino que vos está preparado Enter the possession of the kingdom that has been prepared for you desde a fundação do mundo, since the foundation of the world. porque eu tive fome e me deste de comer. Because I was hungry and you gave me food. Assim, quando o seu coração é misericordioso, So as your heart is merciful, Deus também usa de misericórdia para com você. God is also merciful to you. Deus usa de misericórdia até com aquele que é inimigo dele, God is also merciful even on those who are his enemies. porque ele morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Because he died for us even when we were sinners. O que a John and Friends está fazendo aqui esta semana What the John and Friends is doing here this week é uma ação de is misericórdia. a merciful action. Quantas pessoas que estão em cima da cama, How many people are in their beds ou talvez numa cadeira que não é adequada, or even in a wheelchair that is not fit? mas a John and Friends, But the John and Friends que está realizando esta ação de misericórdia, that is doing this action of mercy está alcançando centenas de pessoas que precisam da nossa bondade. is reaching hundreds of people who need our goodness. E a vinda de vocês aqui ao Brasil And your coming here to Brazil não será em vão, will not be in vain, porque Deus usa de misericórdia because God uses his mercies para quem tem misericórdia. for those who are merciful. Que o Senhor permaneça abençoando as vossas vidas. May the Lord keep blessing your life. Que Deus abençoe a John, May the Lord bless Johnny, que há 50 anos está em uma cadeira de that rodas. has been in a wheelchair for 50 years. Aquilo que causou em sua vida What happened to her life pode ser interpretado como uma tragédia, may be interpreted as a tragedy, mas os caminhos do Senhor não são os nossos but caminhos. the ways of the Lord are not our ways. Os pensamentos do Senhor não são os nossos The pensamentos. thoughts of the Lord are not our thoughts. Certamente que a John pagou um preço Certainly Johnny paid a price para que milhares de pessoas fossem alcançadas por sua misericórdia. so that many people could be reached by her mercy. Acredito que entre nós há um surdo I believe that among us is someone que antes ele falava e ouvia. that before could speak and hear. Eu esqueço o seu nome agora, está ali. I forgot your name, please. Cleiton, fique em pé. Clayton, stand up, please. Este moço, This guy, ele foi this dirigente boy de jovens. was a director of a group of young people. E ele, Was a leader. por questão de saúde, perdeu a audição. For a health problem, he became deaf. E assim como aconteceu com John, And as what had happened to Johnny, e ficou numa cadeira de rodas. and she stayed in a wheelchair. E através dela, milhares de pessoas estão sendo abençoadas ao redor do mundo. And through her, Em todo milhares, mundo. milhares. Milhares. Okay, thousands of people have been blessed around the world. Assim eu creio que este moço, So I believe that boy, that que young hoje man, já não ouve, that can't hear today, também será um instrumento de Deus para abençoar aqueles que não ouvem. will also be an instrument of God to bless those who can't hear. Deus abençoe. God bless you. Nem toda tragédia é um mal. Not every tragedy is something
Muitas vezes uma tragédia é a maneira que Deus tem de fazer alguma coisa. Sometimes a tragedy is a way that God finds to do something. A Bíblia diz que Deus constrói um caminho no meio da tempestade e da tormenta. The Bible says that God makes a way through storm. E na tormenta da tua vida, And in the storm of your life, com os sofrimentos que você passa, with the suffering that you e com o pass through, consolo de Deus que você recebe, with the consolation from God that you receive, você agora vai consolar as outras pessoas you também. will now comfort other people. As experiências amargas que eu passei em minha vida The bitter experiences that I have faced in my life me servem para ajudar as outras pessoas. serve for me to help other people. Os sofrimentos que você passa hoje, The suffering that you are going through today, há uma razão de ser. there is a reason. Assim como foi na vida de Jó. As it was in Job's life, Até parecia que Deus não tinha misericórdia de Jó. it seems that God was not merciful on Mas se Job. Deus não tivesse permitido aquilo na vida de Jó, But if God hadn't permitted him, allowed him, nós não teríamos um exemplo de fé e de paciência na we Bíblia. would not have an example of faith and patience in our E life. assim como Jó foi consolado, As Job was comforted, assim como Jó recebeu tanto sofrimento as Job received so many sufferings e recebeu tanta misericórdia de and Deus, received so many mercies from God, assim cada um de nós so every one of us, aproveitemos as nossas experiências let's take advantage of our de experiences, sofrimentos que vêm sobre nós of sufferings that come on us, e que upon muitas us, vezes somos consolados pelo Senhor. that sometimes we are comforted by the Lord, E o sofrimento nos deixa mais perto de Jesus. and the sufferings put us closer to Jesus. O sofrimento nos faz não apenas saber que Jesus existe, Sufferings not only makes us know that Jesus exists, mas Jó disse: agora os meus olhos te veem. but Job said, now my eyes can see you. O sofrimento gera comunhão. Suffering generates fellowship. O sofrimento gera interesse do homem em se aproximar de Deus. Suffering generates the interest of man to go closer to God. E o que está sendo feito pela John and Friends And what is being doing by John and friends não será esquecido diante de will Deus. never be forgotten before God. O que a igreja do Senhor tem feito na obra social What the church of the Lord has done in social works não será esquecido will diante de never be Deus. forgotten before God. De maneira que nesta noite So tonight, o mundo precisa ter the world needs to have pessoas melhores. better people. O mundo tem sido melhor porque você existe. The world has been better because you exist. Você tem usado os talentos que Deus lhe deu para abençoar o mundo. Have you used the talents that God has given you to bless the world? Você tem se importado com as outras pessoas. Are you concerned about other people? Isto é misericórdia. That's mercy. Isto é revelar o verdadeiro evangelho. That's revealing the real gospel. Isso é demonstrar o verdadeiro amor de Deus. That's demonstrating the real love of God. É um fato que muitas vezes nós estendemos o braço de misericórdia, It's fact that sometimes we reach out our arms of mercy, mas nem todos estendem a mão para receber but not misericórdia. everybody reaches their hands to get mercy. A Bíblia diz que há pessoas que são irreconciliáveis, The Bible says that some people cannot be reconciled. que por mais que você faça, ela não aceita a ação de The misericórdia. more you do, they will not accept your Jesus fez action isso of na mercy. cruz. Jesus did that on the cross. Ele veio para morrer por todas as He pessoas. came to die for every people, Mas or nem- every person. Sorry. Nem todas as pessoas reconhecem a Jesus. But not all people recognized him as Jesus. Isso acontece com cada um de nós também. That's happened with
Each one of us do. Por mais que você faça, The more you do, nem todas as pessoas gostarão de você. not every person will like you. Mas a Bíblia diz, But the Bible says, naquilo que depender de você, what depends on you, tenha paz com todos. live in peace with everybody. Faça a sua parte. Do your part. Seja Be misericordioso. merciful. Pregue o evangelho. Preach the gospel. Faça o bem. Do good. Anuncie a salvação. Proclaim salvation. Porque Jesus veio para isto. Because Jesus came for that. Veio para buscar e salvar o que se havia perdido. He came for those who had been lost. Eu não...